paz seja com você, prezado irmão, prezada irmã. Seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje iremos falar sobre esse tema aqui. Jesus é Deus e não é Deus? Explico. Parece que eu estou usando aqui uma ambiguidade, né? Parece que eu estou confuso nesse tema. Mas vou explicar para você e durante todo o texto, durante todo o estudo, espero que você entenda em o nome do Senhor Jesus. Tá bom? Vamos lá para o primeiro, não é verso ainda, não é o verso ainda, mas vamos ler aqui um resumo do conceito da palavra Deus. Tem muitas acepções sobre a palavra Deus, mas vamos ver aqui uma acepção em que eu acredito que quase todo mundo judaico e cristão pensa dessa forma. Tá ok? Opa. Olha lá. Deus, ser absolutamente superior a tudo e a todos no universo. Ou seja, é o ser mais elevadíssimo em termos de glória, honra e poder. O Todo-Poderoso e o Criador do universo. Esse conceito de Deus é aceito em todo o mundo cristão e judaico. Vale lembrar que no mundo pagão o conceito de Deus varia, né? Por exemplo, no Antigo Testamento, nós estávamos em um contexto ali em que havia Deus maior, Deus menor. Zeus, por exemplo, Zeus, né, na mitologia, Zeus era considerado o deus dos deuses. E tinha os semideuses. Mas o fato é que na teologia cristã e judaica, não, Deus é um ser absolutamente superior a tudo e a todos no universo. Numa escala hierárquica, Deus ocupa o primeiro lugar. Não existe alguém que pode o comparar e nem existe alguém superior ao eterno, à majestade. Ok? Todos os outros seres estão abaixo, em termos de glória, poder e honra, estão abaixo de Deus. Nunca pode usar nenhum ser para comparar ao eterno. Seria um tipo de, digamos, idolatria, né? Transgressão do primeiro mandamento. Só que a palavra Deus também ela tem outro significado na Bíblia. Aí é que a gente vai entrar aí numa polêmica, né? Vamos entrar na polêmica. Deus também significa ser que recebe autoridade para julgar e governar em nome de Deus, em nome do Deus Todo-Poderoso. Na Bíblia do Antigo Testamento, Deus também significa a palavra Deus, o título Deus também significa ser que recebe autoridade para julgar e governar em nome do Deus Todo-Poderoso. Uma metáfora, ok? E a falta de conhecimento desse conceito pode levar as pessoas a interpretações muito equivocadas da palavra de Deus. Tá bom? Eu vou mostrar na prática para vocês. Vamos para a prática. Ok? Ficar falando aqui, não, tem que ir na prática. Êxodo capítulo 21, versos 5 e 6. Mesmo assim, seu escravo declarará: amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, por isso não desejo ser libertado. O Senhor deverá levá-lo diante de Deus, e ali junto à porta ao batente, seu senhor deverá furar-lhe a orelha com um furador, e o homem será escravo dele por toda a vida. Irmão, o Senhor aqui não é o Senhor da Bíblia, né? Não é Deus nem Jesus, ok? O Senhor era o dono do escravo. Aqui tinha um ritual, tá vendo? Então o patrão, né, o chamado de senhor, que levava o escravo diante do juiz, e ali ele tinha que fazer um teste ali, ele tinha que furar a orelha do seu escravo. Mas perceba comigo que na Bíblia original, pode ser que na sua Bíblia não esteja Deus, esteja juiz, mas na Bíblia original está Deus. Porém,
a palavra Deus aí não é Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus, o Eterno. É juiz. Entende? É juiz. Por que juiz era chamado de Deus? Porque era um representante, alguém que tinha autoridade para falar ali, para julgar em nome de Deus, do Eterno. Tá bom? Vamos para outro texto. Sobre o negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado, miúdo, sobre veste, sobre toda a casa perdida, de que alguém disse que a causa de ambos virá perante os deuses, e aquele quem condenar os deuses pagará em dobro o seu próximo. Êxodo 22, 8. Então, se você tivesse alguma causa pendente lá no Antigo Testamento, na época de Moisés, né? Você tinha que levar essa causa perante os deuses. Nossa, irmão Fábio, olha que Deus está falando aqui. Deus apoiava, né, a idolatria. Calma aí, prezado, não é isso. Deuses aí no original quer dizer juízes. Por isso que muitos tradutores, a maioria dos tradutores, coloca como deuses e não como, coloca como juízes e não como deuses. Mas no original está deuses, ok? Eu tenho uma Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica tá como está no original. Essa Bíblia aqui, deixa eu mostrar aqui para você. Essa Bíblia aqui. Aqui, ó. Não sei se está dando para ver aqui. Nessa Bíblia aqui tá como está nos originais. Tá Deus e não juiz. Mas vale lembrar que Deus não é o Deus cujo conceito nós vimos lá, que é o Deus absoluto, ser incomparável, etc, etc. Deus aí no sentido de juiz, né, homens que julgavam Israel, ok? Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o nosso Pai Celestial, quem intercederá por ele? 1 Samuel 2:25. Irmãos, Pai Celestial aqui na Bíblia, na minha Bíblia estava Senhor. Mas para não confundir Senhor com Jesus, nem com Senhor da terra lá, eu coloquei Pai Celestial. Mas creio eu que não estou acrescentando em nada, estou apenas parafraseando o texto e dizendo a mesma coisa, né? Pai Celestial com o nome do... No original está o nome do Pai Celestial aqui, né? Yahvé, então troquei Yahvé para o Pai Celestial, dá na mesma. Entendendo aqui o texto, ó, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será juiz. Deus aqui, essa palavra Deus aqui, sendo juiz, não é o Deus, não é Deus o Todo-Poderoso, e sim o juiz, ok? Tanto é que o texto fala aqui, ó, pecando contra nosso Pai Celestial, quem intercederá por ele? Então, Deus aqui é o juiz, os homens, os que julgavam. E Pai Celestial aqui é o Deus Todo-Poderoso, ok? Em outras palavras, dois deuses, né? Um Deus Todo-Poderoso e outro Deus que é metáfora, ok? Ô, irmãos, por favor, me entenda, não estou falando que tinha dois deuses, que às vezes você fala uma coisa, as pessoas parecem que não entendem o sentido e já criticam. E não estou falando que tinha dois deuses no Antigo Testamento, estou falando apenas que nesse texto tem dois deuses, um Deus que é o único, que é o Todo-Poderoso, que é o Eterno, que é a Majestade, e um Deus que com sentido de representante de Deus. Por favor, irmãos. Salmo 82. Deus está na congregação Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Eu disse: vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis e caireis, como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertence todas as nações. Ó, irmão, Salmo 82, eu dei uma recortada aqui, mas você pode ler aí o Salmo 82, que você vai perceber que os deuses aí mencionados não são os deuses
lá Baal, e outros deuses, né? Do Antigo Testamento, do mundo pagão. Não, não é esses deuses aqui. Deuses aí são juízes. O Altíssimo fala aí que esses deuses aí são todos filhos altíssimos, que eles vão morrer. Então não é deuses mesmo. É uma figura de linguagem, você está entendendo, prezado? São pessoas que têm autoridade do Eterno para agir ali, para julgar a causa de Deus. Mas aí no final, bem no finalzinho, fala assim: levante-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertence todas as nações. Então aqui no final, aqui, o Deus que é dono de todas as nações, esse Deus aí é o único, né? É o eterno, é a majestade, é o nosso Pai Celestial. Ok? Salmos 8:5. Contudo, um pouco menor que Deus o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Irmãos, olha que interessante. Nesse texto aí, um pouco menor que Deus, essa palavra Deus aí é anjo. Anjo, mas no original está Deus, mas é anjo. Ou seja, seria interpretando corretamente, um pouco menor que os anjos o fizeste. Mas no original está Deus. Porque os anjos, nós sabemos que eles são porta-vozes. Eles recebem incumbência em nome de Deus e não do Altíssimo. Muito bem, irmãos. Aí o que acontece? Eu espero que tenha ficado bem claro para você que a palavra Deus não tem só um sentido. Pode ter dois sentidos nas escrituras, né? Deus com letra maiúscula, se referindo ao Eterno, ao Todo-Poderoso, ao Altíssimo, à Majestade, ok? Ser elevadíssimo, o primeiro ser, é o ser mais elevadíssimo na escala hierárquica de poder, de glória e de honra. E tem Deus com sentido de representante de Deus, ok? Tem isso na escritura. Como vocês viram, os juízes eram chamados de deuses. Porém, entenda o sentido, prezado. Não é que o povo de Israel era politeísta. Vou frisar bem, porque tem pessoas que é difícil entender às vezes. Não é que o povo de Israel era politeísta. Você tem que entender o sentido, no sentido metafórico, ok? No sentido metafórico. Por exemplo, nós temos um só presidente aqui no Brasil. Um só presidente. No entanto, presidente com autoridade máxima é um só. Mas eu tenho presidente de associações, eu tenho presidente de bancos, eu tenho presidentes de mais o que? Bancos, associações, agremiações, presidente de empresas. São tudo presidentes também, só que não são presidentes de tudo, né? Ok? De todo o país. A pessoa fala assim: olha, o presidente chegou. O contexto é que vai. O presidente chegou. O contexto é que vai mostrar que presidente é esse. O presidente da República é o presidente que manda em todo o país? Ou o presidente aí de um clube de futebol? Ok? Então é o contexto que vai determinar. No Antigo Testamento, a palavra Deus agia mais ou menos assim nesse sentido. Deus, olha, leve lá a Deus. Que Deus? É o Deus Todo-Poderoso? Deus do Universo? Não, não é Deus. É aquele juiz ali que tinha a incumbência de julgar em nome de Deus. Ok? Por favor, irmão, entenda o sentido. Daqui um pouco as pessoas vão falar que eu estou dizendo que no Antigo Testamento tinha politeísmo lá. Deus, com sentido de ser criador, de ser divindade, é um só, ok? É um só, incomparável inclusive, mas havia a palavra Deus com outros sentidos. Por favor, irmãos, eu estou frisando bem porque esse estudo aqui pode dar margem a interpretações equivocadas. Jesus, a palavra Deus para Jesus se encaixa em qual sentido? Vamos lá?
João 5, 22 e 27. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento e deu autoridade para ele julgar, porque ele é o Filho de um homem. Aleluias. Deus seja honrado, louvado e honrado. Então, irmãos, se lá no Antigo Testamento os juízes, o próprio Deus chamou esses homens que julgam, esses homens de autoridade, de deuses, ou de Deus, Jesus pode ter Deus, pode ser chamado de Deus nesse sentido. Entenda, nesse sentido. Seria Deus com letra minúscula, ok? Seria Deus com letra minúscula, porque Jesus tem toda a autoridade de seu Pai. Jesus é a expressa imagem de Deus. Nele está a expressa imagem de Deus, ok? A palavra de Jesus é como se fosse a palavra do próprio Deus, ok? Ou não, eu estou errado. Então, nesse sentido, Jesus, a decisão de Jesus é a decisão do Pai. Os dois estão juntos, né? Tem a ligação no Espírito. O Filho está no Pai e o Pai no Filho. Quem recebe Jesus, recebe o Pai. Ok? E quem diz que tem o Pai e não recebe o Filho, na verdade não tem o Pai. Sentido espiritual muito bonitos aí. Em outras palavras, prezado, Jesus pode sim ser Deus com letra minúscula. Ok? Como o juiz lá do passado era. Agora, Jesus pode ser Deus com letra maiúscula. Jesus pode ser Deus no sentido amplo da palavra. Ok? Como um ser absolutamente, lembra lá que nós lemos lá uma definição, um ser absolutamente superior a tudo e a todos no universo, um ser que numa escala hierárquica é único e não tem outro além dele, né, do Pai, em termos de poder, glória, etc, etc. O Pai a gente sabe que está nessa condição. Jesus também está nessa condição, como os irmãos que creem na Trindade pensam, né? Jesus também está aí como Pai aí, no sentido de que não tem ninguém acima dele, né? Que ninguém pode comparar em termos de poder e glória. Jesus é o Todo-Poderoso nesse sentido. Vamos ver as Escrituras, né? Olha lá, irmãos, Hebreus 1:3. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou a destra da majestade nas alturas. A Bíblia diz que Jesus, ao subir ao céu, depois da sua ressurreição, ele assentou a destra da majestade nas alturas. Preste atenção nesse termo, sentar à destra da majestade. Parece brincadeira, mas sentar à destra quer dizer o quê? Braço direito, alguém que está à sua direita ali, alguém que resolve as questões importantes em nome de Deus. Só por esse termo, irmãos, já dá para entender por que Jesus não pode ser o ser elevadíssimo no sentido amplo da palavra. Jesus é muito elevado, por favor, mas ele não pode estar acima do Pai, porque ele está à destra do Pai. Está à destra do Pai já mostra que ele é um ser inferior ao Pai. E se o ser ele é inferior a alguém, ele já não pode ser o Deus Todo-Poderoso. Porque lembra a definição de Deus Todo-Poderoso? Lembra? Ser que está acima de todos, etc, etc. Que é absoluto em poder, igual Jesus está abaixo do Pai. Quer ver outros textos que provam isso? Olha lá, e chegando-se Jesus falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Diz a Bíblia, existe outras passagens que diz que Jesus foi exaltado. Foi exaltado por Deus. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Se ele está falando é-me dado todo o poder no céu e na terra, porque ele não tinha esse poder e essa glória. O Pai deu a ele todo esse poder, toda essa glória. Ok? E se o Pai deu, há uma prova bíblica de que ele estava... que ele, embora muito elevado, mas está abaixo do Pai, ok?
Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça, ou o cabeça de todo homem. E o homem é a cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:3. Prezado, aqui ó, o homem o cabeça da mulher, hierarquia, submissão. Cristo o cabeça do homem, hierarquia, submissão. E Deus o cabeça de Cristo, hierarquia, submissão. A mulher é submissa ao homem, o homem é submisso a Cristo e Cristo submisso a Deus. Você consegue perceber por que Cristo não pode ser o Deus com letra maiúscula, Deus Todo-Poderoso? Um Deus não pode ter ninguém como seu cabeça. Como o Pai aqui nesse texto aqui. Quem é a cabeça do Pai? Ninguém. Ok? Olha lá, Hebreus 8:1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Jesus é nosso sumo sacerdote, nosso sacerdote. Dentro da teologia judaico-cristã, a teologia verdadeira, nós sabemos que a teologia apóstata, nela pode tudo, ok? Mas dentro da teologia verdadeira, uma pessoa não pode ser sumo sacerdote e Deus ao mesmo tempo. Por uma questão muito simples, muito lógica. Sumo sacerdote trabalha para uma divindade, ok? Ele presta serviço a uma certa divindade. Como é que Jesus Cristo ele vai prestar serviço a divindade, que é o Pai, né? E ao mesmo tempo vai ser a divindade. Vai estar na mesma posição. Não tem como. Entende? Ao fato de Jesus ser. Irmãos, tem gente que fala assim, não, Jesus não é sumo sacerdote, ele está exercendo a função. Mentira, irmãos. Os textos bíblicos dizem claramente que ele é o sumo sacerdote. O verbo ser é, e não que ele está parecendo lá que é o sumo sacerdote. Por favor, né? Ok? Ele é o mediador, ele não está exercendo função de mediador. 1 Coríntios, essa aqui, irmão, essa aqui, muito forte. 15, 27, 28. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus. Porém, o Pai não pode estar sujeito ao Filho. Ok? Entendeu essa parte aqui? Vamos para o próximo verso. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Irmãos, essa passagem aqui é forte. Porque quando a gente mostra que Jesus era submisso e subordinado aqui, enquanto ele esteve aqui, as pessoas falam, mas é porque ele era homem, ele tinha deixado o poder e glória dele lá no céu. Mas esse texto aí de 1 Coríntios 15 está apontando para o futuro. Quando Jesus for reinar, né, quando o Pai lhe sujeitar debaixo dos seus pés todos os reinos e poder, ok? E no futuro, depois do reino de Jesus, depois do reino de 1000 anos de Jesus, diz a Bíblia que ele vai se sujeitar ao Pai, se encurvar. Prezado irmão, não sei se você está entendendo aí o verso. Um Deus todo-poderoso não pode se sujeitar a nenhum ser no universo. Tá claro? Por quê? Lembra a definição de Deus? Ser absolutamente superior numa escala hierárquica que não pode ser comparado com nenhum outro ser, etc, etc. Irmãos, falar que o Deus de Israel ele está se sujeitando a outro ser, isso aí seria rebaixar muito a divindade. Seria a mesma coisa que falar que o Deus de Israel é como os deuses dos pagãos, né? Que são Deus maior e Deus menor, Deus submisso, um Deus um pouquinho maior. Não, dentro da teologia verdadeira, Deus com sentido amplo da palavra, Deus com D maiúsculo, é um só, o Pai. Ok? É um só o Pai. Olha a prova aqui, irmão. Outra prova incontestável.
Eu falo incontestável, mas infelizmente a gente sabe que tem pessoas que estão tão assim apaixonadas pela doutrina, pelo ensinamento que ela tem, né? E para defender a igreja dela, você pode mostrar aqui até Jesus falando mesmo, né? E elas mesmo assim irão ter uma refutaçãozinha, não vai aceitar, mas aqueles que são verdadeiros irão entender. Apocalipse: ao que venceu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o novo nome. Uma, duas, três, 4, 5 vezes Jesus falou, frisou, enfatizou, meu Deus, meu Deus. As pessoas leem esse texto e não conseguem entender, gente. Não conseguem entender. Porque a palavra Deus é ser superior. Então, se eu falo que alguém é meu Deus, eu já estou colocando esse ser aí como alguém superior a mim. Porque eu não posso falar que eu tenho um Deus, que uma pessoa é um Deus, e ao mesmo tempo me comparar com esse Deus. Não pode. Ok? Se alguém for o meu Deus, logicamente, se a palavra Deus tem a ver com ser superior, logicamente que eu estou dizendo que aquele Deus é superior a mim. Isso é muito lógico, isso que eu estou falando. Ok? Outra coisa. Para que serve um Deus? Por que as pessoas têm um Deus? Para adorar, para prestar culto a esse Deus. O que está subtendido aqui nesse texto? Que Jesus, lá no céu, também reverencia e presta culto ao Pai como o seu Deus. Jesus reconhece que tudo que ele tem, tudo que ele recebeu, toda a glória, toda a honra, é devido à misericórdia do Pai, do amor do Pai para com ele. O próprio Senhor Jesus também reconhece isso. E como existe como é que ele pode fazer tal menção e ao mesmo tempo vai dizer que o Deus Todo-Poderoso não é, prezado? Existe hierarquia aí, ok? Acabou, né? Em outras palavras, irmãos, para terminar, Jesus pode sim ser chamado de Deus, mas com sentido metafórico, de representante de Deus, ok? Como no Antigo Testamento, como você viu lá no Antigo Testamento, vários juízes eram chamados de deuses, ou Deus. E aí, para diferenciar, a gente coloca Deus com sentido minúsculo, tá? Para a pessoa entender ali que não é Deus mesmo, não é Deus o Todo-Poderoso, ok? Agora, Deus com D maiúsculo, com sentido amplo da palavra, ok? Aí é só o Pai, prezado. Só o Pai tem só o Pai, só a majestade, só o Eterno, como diz os judeus, né? Hashem, Adonai, só ele tem capacidade e autoridade para receber esse título, prezado. O único, né? O único, uma só pessoa, o Eterno, tá bom? E que infelizmente que a apostasia da fé, a entrada das doutrinas pagãs no meio do nosso povo, infelizmente trouxe essa confusão. E hoje muitas pessoas acreditam que Jesus é Deus com D maiúsculo também, né? Que merece toda a glória igual o Pai. E sem saberem, essas pessoas acabam transgredindo o primeiro mandamento que diz: não terás outro Deus diante de Yahvé, o Eterno. Mas eu espero que o Eterno te abra a mente, te abra o coração e você entenda esse tema. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e até o próximo estudo.